vamos para a palavra de Deus, porque a noite a tempo corre muito rápido. E eu quero que você abra 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Para que haja um pouco de entendimento, vamos fazer o versículo 1, porque nem todos conhecem a passagem, né? Eu sei que a maioria aqui é do Senhor, conhece a palavra de Deus, mas nós estamos também com pessoas participando de casa. Diz assim o versículo 1. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedir. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se da Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tudo dominas sobre os teus reinos, sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo. Pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujo território não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram dele e não o destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E lhe disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Que Deus abençoe a palavra. Senhor, muito obrigado a Deus pela oportunidade de podermos ler a tua palavra na congregação. Ó Deus, sabemos que ao chamarmos pelo teu nome, uma realidade acontece, isso se faz presente. E a tua presença, Senhor, é que nos satisfaz. A tua presença é que nos alegra. Porque na tua presença, Senhor, a paz, a libertação, a cura. E, Senhor, que haja um mover do Espírito Santo nesta hora, Senhor. Já tocando nos teus servos. Saímos dos nossos lares com um propósito de cultuar o Senhor. E sabemos que isso, Senhor, é bom. Deus se agrada, Senhor, de nós quando saímos dos nossos lares, Senhor, com o propósito de buscar. E nessa hora eu te peço, Senhor, ao ler a palavra, que o teu Espírito fique à vontade e nos use conforme a tua vontade, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Esse texto da palavra de Deus é um texto muito gostoso. Eu gosto muito desse texto de Crônicas. É um texto que fala muito ao meu coração, né? Porque a gente, quando vê essas situações que aconteceram aqui, que a gente lê um pouquinho, a gente ainda vai relatar, e a gente, muitas situações, a gente consegue se reportar, se identificar, porque se fala de momentos que, às vezes, a gente passa quando está tudo bem e aparece um problema, aparece uma situação. Mas eu hoje pela manhã estava dizendo a importância de a gente valorizar todas as nossas experiências com Deus.
cada vitória, cada resposta. E aí eu dei exemplo que nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, a gente vai crescendo, vai amadurecendo com essas experiências. Então, como exemplo, né, nós podemos lembrar, aos irmãos agora da noite, lembrar quando nós oramos, né, por um filho, por uma pessoa que está em casa, mas oramos devido ao remédio que ele vai tomar. Porque nós não somos contra o remédio, amém? Louvado seja Deus pelos homens que trabalham com a área de saúde, pessoas que se dedicaram para cuidar de outras vidas. Mas nós temos o direcionamento de fazermos isso, porque confiamos no Senhor e vemos a resposta de Deus. Vemos o cuidado do Senhor em todas as coisas. Quando nós pedimos, o exemplo também foi dado, quando nós saímos dos nossos lares e pedimos a Deus proteção, é por isso que hoje nós estamos aqui bem, porque durante a semana toda que passou, o Senhor deu ordem aos seus anjos a teu respeito, a respeito da sua família, e guardou. Você nem viu, tem coisas que, graças a Deus, a gente nem viu. Você pode dar uma glória a Deus? Você nem viu, mas Deus te livrou, Deus te protegeu, porque você orou ao Senhor. E isso são experiências que vamos entendendo e vamos, entendendo o amor de Deus e vamos porque aceitamos, né, algo que foi muito importante na nossa vida, uma experiência que todos nós devemos ter, precisamos ter, e foi a experiência de ter Jesus no nosso coração. Essa experiência, eu acho que para mim foi uma das maiores experiências na minha vida, porque eu tinha aproximadamente, era criança, faixa aí de 9 anos, 10 anos, e a minha mãe, hoje no Senhor, ela me convidou, falou, filho, vamos ali comigo no culto, né? Eu falei, tá bom, né? Quem gosta de sair com a mãe, né? Vamos embora. E aí fui com ela, cheguei lá, a primeira coisa que criança gosta de ver é procurar outra criança para brincar. Então, eu estava brincando, mas depois começou o culto, e para minha surpresa, era um adolescente que ia pregar, aproximadamente de 14 anos, ele deu a palavra, eu não lembro se era culto de criança, culto de adolescente, mas lembro que aquele adolescente estava pregando, e ele começou a falar de Jesus, e aquilo foi me impactando, eu mesmo andaria na faixa de 9, 10 anos, mas tudo foi me impactando, e chegou uma hora que ele perguntou, né, quem queria entregar sua vida para Jesus? E eu ali, foi uma coisa muito interessante, porque eu comecei a ter uma decisão com uma indecisão. Eu lembro que você que não é da minha faixa de idade, mas havia antigamente os desenhos, hoje os desenhos são muito assim, mais, né, sofisticados, né, tudo computadorizado, mas tinha os desenhos que, quando o cara estava com problema de dúvida, aparecia, das decisões, aparecia um anjinho e um demôniozinho do lado do outro. E aí eu falo, come aquilo, não come. E aconteceu isso comigo. Eu não sei se foi a experiência que Deus permitiu passar, né, como ser criança, para entender, porque Deus sempre vai trabalhar de uma forma que você possa entender. Sempre Ele vai fazer algo que você vai compreender a ação de Deus, dele na sua vida. E eu fui ali, naquela indecisão, eu lembro que eu me movimentava na cadeira. E eu ouvia, vai, eu fazia assim. Aí eu escutava, não vai, eu fazia assim. Eu lembro, isso é como fosse hoje. Eu fiquei vários momentos assim na cadeira. Aí a minha mãe do lado, acho que ela falou, o que meu filho deve estar fazendo? Como você foi de muito me movimentar, ela não deve ter nem reparado. Mas eu estava ali numa indecisão, numa luta interna, até que eu ouvi aquela palavra, vai. E eu estou com Jesus até hoje, né? E glória a Deus por isso. E você lembra desse dia? Esse dia é muito especial, sabe por quê? Porque esse dia foi o momento que Deus começou a falar contigo. É que a gente pensa que Deus nunca foi com, mas o primeiro momento que Deus fala com alguém, através do Espírito Santo, é nesse momento da salvação. Ele começa a falar ao teu espírito para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E você escuta e toma essa decisão. E graças a Deus você tomou essa decisão e também tem a sua experiência, amém? Glória a Deus por isso. Então, essas experiências ao longo da caminhada nos habilita para maiores desafios. Então, essa pequena experiência, como as outras que nós vamos tendo dentro do nosso lar, dentro do estudo, né? Eu tenho um menino aqui que eu gosto muito dele, chamado Davi. Ele parece aquele traquina, aquele biscoitinho, traquina. Eu gosto. Quando ele vem falar comigo, aperto a bochecha dele e falo, ai, meu traquininha, né? Porque ele é muito gostosinho, o Davizinho. Aí ele agora, toda vez, ele vem para pedir a Deus, para abençoar a mente dele, para poder ele
para entender matemática. Ele tem dificuldade naquela área, né? Aí foi fazer prova essa semana, falei, como você foi, rapaz? Não, fui bem, fui bem. Mas tem a nota? Não, ainda não, mas traz a nota, né? Mas é interessante que ele já vai tendo a experiência dele, né? Ali pequena, e a gente vai crescendo com essas experiências, mas como eu coloco, Deus quer nos levar a experiências maiores. E nós precisamos deixar, né, o seu Espírito Santo, quando você aceitou Jesus lá, com 9, com 10, com 15, com 30, já casado, não importa, nesse dia especial que Jesus entrou no seu coração, o Espírito Santo espera que haja uma movimentação dessa presença de forma contínua. E eu quero que você guarde isso. É muito importante a gente manter a experiência que nós tivemos com Deus, e não pode ficar parada lá. Não pode ficar lá no ano passado. Ela precisa percorrer conosco a nossa caminhada de fé. E por isso que quando nós olhamos para frente, a gente sabe que nós não podemos acrescentar um côvado às nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz que se nós confiarmos nele, nós vamos entrar nesse amanhã, porque ele vai abrir os caminhos, ele vai estar conosco e nós vamos vencer a vitória e vamos ter vitória nesse mês. Por isso eu já declaro em nome de Jesus uma vitória sobre esse mês de junho. Amém? Porque porque o Senhor nos garante isso. Isso é muito bom, porque esse Deus que nós servimos é um Deus real. Ele está vivo, glória a Deus por isso. E ele também falou em Mateus 28, não sei se podemos botar aí, Mateus 28, para dar uma base. Eis que estou convosco todo dia até a consumação, né? Deixa eu ver, Mateus 28, versículo 20. Eis que estou convosco, né? Eu estarei, lá no finalzinho, e eu estarei convosco, sempre com vocês, nessa versão, até o final do tempo. É uma garantia que o Senhor dá. É bom que você saiba disso. O Senhor não vai desistir de você, ele não vai parar. Ele não parou lá na terça-feira passada e você já entrou agora essa semana sozinho. Não, ele está com você. Ele está agora ao seu lado. Ele está agora dentro de você. Ele já está cuidando de você. Por isso que é bom que nós sabemos que esse Deus é assim. Esse Deus, quando nós entregamos a ele, o cuidado é tremendo. Ele cuida de você. Por isso, se você estiver enfermo, se prepara. Jesus vai te curar hoje. Mas por quê, pastor? Porque ele é assim. Ele se preocupa com você. Né? Até lembrei uma música. Ele se importa com você. Né? Ele se importa com você. Então, eu quero, você vai deixando, vai abrindo o seu coração, porque é isso que Deus espera nesse relacionamento contínuo. Quando a gente fala de um relacionamento contínuo, é que o Espírito Santo está aqui dentro de mim, mas ele não quer ficar parado. Você gosta de ficar parado? Coisa chata de ficar parado. Olha, eu tenho paciência de ir para o shopping quando a minha esposa vai fazer as compras. A minha esposa é uma benção quando vai fazer compra. Ela já vai certo, né? Essa minha esposa é uma benção. Hoje eu vi como ela é guerreira de manhã, né? Mas ela vai fazer as compras, já vai tudo. Ela sempre foi assim, toda agendada. Oh, meu Deus do céu. Aí toda certinha, né? Ainda faz aquele Czinho assim, feito. Então, não demora muito. Mas um dia eu estava sentado, nós fomos ali a Petrópolis, passamos aí 4 dias, né? Porque nós não tiramos férias ainda. Aí fomos dar uma descansada rápida para aliviar. Aí eu sentei lá, onde é aquele local que tem aquelas roupas ali? Não, lá fora da cidade. Nós fomos numa Itaipava. Nós estávamos na Itaipava, né? Ah, rapaz, para a mulher aquilo é uma benção. Que coisa boa é quando a gente vê aquelas feirinhas de roupa, bolsa, que para nós é uma tristeza, porque não tem nada para a gente se divertir. A única nossa diversão é sentar na cadeira e esperar. E aí eu sentei na cadeira para esperar, e tem outro senhor sentado, aí nós começamos a bater papo, eu falei, essa é a nossa vida, né? Elas fazem a compra, a gente paga, e ainda fica aqui esperando, né? Aí é assim. Mas, assim como a gente não gosta de esperar, o Espírito Santo também não gosta de ficar parado dentro de nós. Ele quer movimentar no seu dia a dia. Ele quer saber o que você está com necessidade. Ele quer sorrir com você. Você sabia disso? Quem gosta de rir aqui? Seja sincero. Quem gosta de estar com gente que faz rir? Não é bom? Você está conversando, daqui a pouco ela vai rir, você está... Você já está feliz, você já chegou cheio de bronca, mas você olha aquela pessoa engraçada, você já ri, já traz para... É assim, o Espírito Santo quer se divertir com você. A gente tem uma ideia muito errada do Espírito Santo.
Pensa que o Espírito Santo é a pessoa de Deus que fica sério. Oi, vigia, hein? Você é crente, hein? Vigia. Não, ele quer curtir. Ele quer curtir cada etapa, cada momento da sua vida, das suas alegrias, né? Porque a gente só pensa nas lutas, mas o Senhor quer se divertir com você, né? Quando você for no zoológico, quando você for andar de roda gigante, não, tem roda gigante aqui, né? Quando você for roda gigante, fala, Espírito Santo, vamos comigo, vamos nos divertir na roda gigante. Aí, olha, ele vai fazer, vamos embora, eu vou contigo. Porque ele disse que vai estar contigo todos os dias. É todo momento, irmão. Isso é muito gratificante, né? Essa bênção que nós temos através do Senhor. Mas a palavra de Deus diz, nesse texto que nós lemos, lá em 2 Crônicas, nós lemos que aconteceu algo com o rei Josafá. O rei Josafá foi um rei, né? Ele é do reinado, só para que as pessoas se situarem, Israel se tornou nação através do rei Davi. Todos sabem sobre o rei Davi, aquele menino de mais ou menos 17 anos, quando matou aquele gigante, né? Mas o que ele vai se tornar mais velho, ele vai se tornar rei de Hebron, depois rei de toda Jerusalém, todo Israel, e vai se tornar um rei ali. Mas antes tem Saul, que foi um rei escolhido, veio o rei Davi, depois o rei foi escolhido Salomão, seu filho, só para você poder entender. Aconteceu um seu probleminha ali com os filhos, né? Um desacordo entre a nação e o que eles pediram ao rei, não houve acordo, então o que aconteceu? Eram 12 tribos, 10 ficaram no norte, dividiram assim mais ou menos, para você entender, no meio, Israel, e no sul ficaram 2 tribos. Então, a tribo ficou chamada a tribo de Judá, a tribo do sul, e a tribo de Israel no norte. Então, havia reis no norte e reis no sul. Esse reis do sul entra essa pessoa chamada Josafá. Um homem de Deus, um homem experiente, um homem que teve algumas experiências iniciais no seu reinado, algumas coisas Deus não se agradou, né, com o que ele fez, a palavra de Deus diz, mas como ele tirou os Balaíns, ele acertou muitas coisas, o Senhor considerou. Né? E sabe por que a Bíblia mostra essas falhas? Deixa eu falar uma coisa para você. Poxa, por que ontem, né, alguém me perguntou, então hoje pela manhã, alguém perguntou assim, que coisa, né? O rei Davi, ele teve muitas mulheres, né? Ele está vendo a novela. Ele está vendo muitas novelas. Ele teve muitas mulheres, falei, mas não era a vontade de Deus. Mas ele teve os costumes dos reis locais. Mas, ele falou, mas como é assim que ele foi coração? Sabe por quê? A primeira coisa que a Bíblia vai mostrar é que todos os homens e mulheres de Deus, por mais que foram tementes a Deus, eles falharam em alguma área. Porque todos nós, desde lá do Éden, lá do jardim, todos pecaram. Ninguém consegue ficar sem errar. Só quem não errou foi Jesus. Por isso que o rei Davi tem falhas, tem que mostrar. Foi um homem que até hoje é respeitado em Israel. Né? Quem vai em Israel, quem já foi em Israel, sabe que isso é uma realidade. O povo judeu, né? Israel respeita esse nome com muita propriedade. Então, o que acontece? A gente observa que, apesar dessas falhas, agora Josafá, ele está bem no seu reinado, ele está tranquilo, está caminhando. Como a nossa vida às vezes acontece, nós estamos caminhando, está tudo bem, Deus trouxe uma resposta, uma solução, né? Hoje eu tive assim também um testemunho muito lindo de um dos nossos irmãos, está até aí, né? Levanta a mão aí, ele deu comando para dar esse testemunho, o Diego, levanta a mão, Diego, para o pessoal saber, está ali atrás. Ele está contando o testemunho dele, que Deus fez uma promessa a ele há 5 anos, né? 5 anos atrás. E agora a promessa se cumpriu, né? Deus fez algo tremendo e ele conquistou uma bênção profissional para a vida dele. E o que eu mais fiquei feliz é que ele disse assim para mim, pastor, sabe quem vai trabalhar comigo? O Luíde. Eu falei, é mesmo? O Luíde conseguiu um emprego. Dá uma salva de palmas para Jesus. De repente você está ouvindo isso e não está entendendo. O Luíde é um jovem, uma benção esse menino. Eu sei ele não está aqui, mas ele é todo caladinho, todo quietinho, e as pessoas ajudam ele no máximo possível, ele está estudando, mas não consegue trabalhar, está difícil. E nós fizemos, há dias atrás, e depois eu vou falar sobre isso, nós fizemos um desafio, né? E ele entrou nesse desafio.
E quando entrou nesse desafio, ele deu o valor todo do desafio. E eu sabia que ele não estava trabalhando. Ele falou, pastor, eu senti de Deus. Olha só, a coisa de mais ou menos 2 semanas atrás, né? 2 semanas atrás, faz doído, você não está trabalhando. Pastor, eu senti de Deus, eu estava na minha casa, e fala assim, bem devagarinho, fala assim, eu senti de Deus, eu estava lá na minha casa, e Deus falou para dar. Eu falei, amém. Olha a resposta aí. Deus deu um emprego para ele, né? Glória a Deus com essa vitória. Então, Josafá, estava tudo tranquilo, com as bênçãos, mas de repente acontece uma notícia. Vem uma notícia que vai preocupar. A palavra de Deus diz que ele fica alarmado, ele fica inquieto com essa notícia. Isso traz uma preocupação muito grande por causa dessa notícia que chegou, né, que trouxeram para ele, porque vinham pessoas para atacar a seu reinado. E não eram poucas pessoas. Eram os moabitas, os amonitas e os meunitas. Então, o pessoal do Monte Seir. Eles estavam ali, fizeram um acordo, uma aliança para atacar a cidade ali de Judá, o reinado de Judá. E a primeira coisa que a gente vai observar, que nós lemos no versículo aqui, quando ele tomou esse conhecimento dessa informação, a palavra de Deus diz que ele ficou alarmado e decidiu o quê? Ele decidiu consultar, lá no versículo 3, ele decidiu consultar o Senhor. Josafá foi buscar o Senhor através da oração. Então, a gente tem que aprender alguma coisa aqui. Sempre quando eu passar por uma luta, está tudo bem. A tendência nossa é ficar, às vezes, alarmado, preocupado, chateado, né? Porque a gente não espera, ninguém gosta de má notícia, ou notícia que nos preocupa, que tira a gente do sério, não é verdade? Então, a gente, o que faz? Cada um reage de um jeito. Cada um tem uma reação. Você não pode falar que todo mundo vai reagir igual. Mas alguns param. Alguns não sabem o que fazer. Outros começam a chorar. E choram. E ficam chorando. Mas não vai adiantar, tá? Deixa eu falar para você. Você vai chorar, chorar, chorar. Mas não vai adiantar chorar. Vai te ajudar. Então, esse emocional está ali se trabalhando, mas não vai na questão do que Deus espera, esse choro. Né? Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria não vem pela manhã. Mas o choro de uma noite dentro de uma atividade, dentro de uma ação que Deus espera que você faça. Se você só ficar chorando, se você não tomar um posicionamento, Deus vai falar, está faltando. Você entender as pequenas experiências que você teve comigo, para agora, diante dessa grande situação que você está passando, você saber como agir. Porque o que adiantou você prender tudo aquilo que você viu na resposta do remédio, na resposta da casa, num filho que disse aquilo que você comprou e deu certo, e você teve essa experiência, sabe que eu estou contigo, eu estou me movimentando com você, estou todo dia com você. Agora, quando vem uma bronca maior, você não sabe o que vai fazer? Você não consegue tomar uma ciência de toda a experiência que você teve comigo? Porque isso eu digo, valorize cada experiência com Deus. Porque vai vir, às vezes, lutas maiores, chegarão lutas maiores. E a gente precisa agora saber como resolver. É muito interessante que quando a gente vai lá para Moisés, e quando Deus dá aquela solução, que o anjo da morte vai passar pelas casas e tem o sangue, ele não precisou fazer muita coisa, teve que fazer. Botou lá, comeram do cordeiro, tinha um significado, mas agora, diante de um problema maior, porque saíram da cidade, teve despojos, foram embora, mas agora, diante de uma situação no mar, que foi agora uma notícia ruim, porque o povo ficou, o que vamos fazer agora? Atrás, como tem a música, lá atrás vem Faraó, né? À frente tem o mar. E eles clamaram, Senhor, começaram a falar. No clamor, está certo. Agora Deus diz assim, mas tem que ter clamor, mas prepara para a ação. Porque também, aprenda uma coisa aqui, meu amado, você não pode só ficar orando. É oração. Tem que ter ação dessa oração. A gente ora e pede o comando a Deus, Senhor, qual a direção? Porque você tem que lembrar que o Espírito Santo continua movendo em você. Ele vai para o parque com você, ele vai para o Outback com você, mas ele também fica no problema com você. E ele espera uma ação sua. E ele espera que você escute a voz dele. Fale com ele, relacionamento. Olha a oração aí acontecendo, relacionamento com ele. Eu não consigo orar quando estou assim. Amado, ora de olhos abertos, olha chorando, olha andando, olha deitado. Mas ora! Josafá
ele ficou atormentado com a notícia. A bronca era muito grande. Era morte. A situação era de morte. No mínimo, seriam escravos. Senão, alguns iam morrer, porque haviam soldados, alguns iam passar pela morte, e aqueles que ficassem, por certo, seriam escravos. Ficariam escravizados. Então, a coisa não era interessante. Mas a palavra de Deus diz que ele foi o quê? Ele foi buscar o Senhor. Ele foi reconhecer, ele reconheceu sua dependência e a sua confiança em Deus. Amado, quando você ora, você está dizendo, Senhor, eu dependo de Ti. Quando você está falando com Deus, e aí nesse momento você tem que buscar força em Deus, porque o Espírito Santo também vai te dar força. Ele vai te dar capacitação, ele vai te dar um bom ânimo. Por isso ele diz, tem de bom ânimo. Eu venci. Sabe por que essa palavra? Ele diz assim, quando você estiver na luta, lembra o que eu passei e eu venci. E nós seguimos a um Deus ao Senhor que é vencedor. Ele é vitorioso. Ele venceu. Então ele vai assim, começa a lembrar, volta o teu pensamento em direção àquilo que eu já realizei. Porque quando a gente conhece o que Jesus fez, hoje nós estamos no tempo da graça, diferente de Josafá, porque a oração de Josafá, ela vai se referir a um momento em que ele lembra dos feitos do passado. Ele vai lembrar dos feitos do passado, ele vai dizer, Senhor, olha as promessas, olha o que tu fizeste lá no passado, as promessas com os patriarcas, como tu nos tiraste do Egito. Agora olha essas ameaças. Nós deixamos de entrar nessas terras porque tu mandaste nós não entrarmos. Tu deste ordem para não entrar. Agora olha o que estão fazendo conosco. Mas ele nessa oração, ele vai tendo esse relacionamento com Deus, mas ele diz assim, Deus, nós não sabemos o que fazer. Essa frase, ela é uma frase-chave da oração. Eu vejo como a parte-chave dessa oração. Quer dizer, eu não sei o que fazer. Não é assim que a gente às vezes fica. Tem situação que a gente não sabe o que vai fazer. Eu não sei como resolver isso. Saiu das minhas condições, da minha alçada. É mais do que eu posso chegar, não tem como resolver. Às vezes você telefona para o amigo, telefona para o irmão, telefona para o banco, mas às vezes não dá para resolver, não tem como resolver. É isso que ele está dizendo. Olha, Senhor, nós não sabemos o que fazer, porque o exército é enorme. Nosso exército não tem condições de enfrentá-lo. Mas olha o que ele fala aqui. Mas, apesar de eu não saber o que fazer, os meus olhos estão voltados para ti. Eu estou com meus olhos em direção. Irmão, porque isso gera fé na gente. Isso gera uma condição de acreditar. Porque eu não sei como vai acontecer as coisas, mas os meus olhos estão no Deus Todo-Poderoso. Eu tenho uma experiência com ele. Por isso, se eu te dar experiência, mesmo o mais novo, aquele que chegou ontem, essa semana, que aceitou Jesus, o Senhor dá uma experiência, para que você possa lembrar e se firmar nisto. E ele coloca essa palavra, então, faça isso. Ore ao Senhor, coloque, não tenha medo, né? Não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme. O Senhor vai liberar uma palavra. Quando ele diz, meus olhos estão voltados para ti, espere, irmão. Espera que o Senhor vai liberar a palavra. Vai liberar, não tem jeito, ele te ama, ele vai cuidar de você. Jesus nunca vai te decepcionar. Pode os dias passarem, mas ele não tarda. Ele vai cumprir as suas promessas. Então, se coloque. Às vezes demora um pouco, tem coisas que demoram. Tem coisas que Deus age assim, ó. Pá! Tem coisas que precisa de um tempo. Quantos já tiveram, se eu perguntar aqui, quantos já tiveram horário e a resposta veio dentro de 24 horas? Levante a mão. Dentro daquelas 24 horas. Olha quantas pessoas. O Senhor deu a resposta ali. Às vezes dentro do mês é um tempo pequeno. Mesmo dentro de um mês é um tempo pequeno. Às vezes a resposta precisa de 1 ano, 2 anos. Porque Deus tem que mover tantas coisas. Tem que ser movido tantas situações que você tem que esperar. Mas nesse caso aqui não dava para esperar. Os caras estavam ali perto já. E agora ele coloca a sua oração e disse para o Senhor, né? Coloca a sua palavra. Porque em Eclesiastes, não no texto de Josafá,
diz, há tempo para todas as coisas. E esse tempo, eu coloco com a minha palavra, não era tempo de acomodação. Se a Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todas as coisas, nesse momento aqui de Josafá, não era tempo para ele ficar acomodado. Então, amado, preste atenção que Deus está trazendo para você nessa noite. Às vezes você precisa resolver uma coisa, você diz, não fique acomodado, não fique esperando, faça a sua parte. Eu vou agir, mas faça a sua parte. Amém? Não era tempo para acomodação, mas era tempo de confiar e agir conforme a orientação. Então, o Senhor já venceu as nossas guerras, amém? Precisamos apenas nos apossar de tudo que Ele já conquistou na cruz. Aquilo que o Senhor fez no passado, hoje, o Senhor já venceu na cruz por nós. Há aproximadamente 2.000 anos atrás, né? Um pouquinho mais, o Senhor já venceu na cruz por nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito nosso, é a nossa herança. Então, toma posse disso, amém? Toma posse disso, já vai colocando a sua mente aí e vai repreendendo essa palavra. Lembra daquilo assim, ó, que eu falei? Já repreende esse daqui, né? Eu não sei qual lado que ele está, mas onde estiver, você vai estar repreendido em nome de Jesus. Eu vou vencer. Faz um ato. Você tem coragem de fazer um ato de fé, meio sentado? Bate o pé assim e diz assim, eu vou vencer. Meu amado. É isso que Jesus gosta. Pode tomar posição. Ei, Deus maravilhoso. Ei, Deus, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, fiquei tão alegre. Glória a Deus. Então, ele decidiu consultar o Senhor, então ele consultou o Senhor. Josafá se levantou no templo, orou, estabeleceu esse relacionamento com Deus. Num momento como este, por vezes não temos força para orar, como eu falei, mas olha o que Romanos diz. Romanos 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, fica despreocupado. Quando você falar que você está sem força, saiba que ele vai entrar em ação. Porque ele só espera que você fale assim, Senhor, eu não tenho força. Pronto, ele já gostou. Ele já gostou e está dependendo de mim. Como o Senhor gosta que as pessoas dependam dele. Esse relacionamento de amigo. Sabe aquele irmão mais forte? Né? É Jesus. É muito bom irmão mais forte, né, irmão? Quem tem irmão sabe o que é isso, né? Irmão mais forte é bom. Porque na hora que o cara pega a tua pipa, tu grita para o irmão, ele resolve o problema. Né? Você não sabe o que é pipa? Pipa é uma coisa que a gente solta com linha, né? Então, às vezes, eu tenho 4 irmãos. Eu tenho o irmão Braulio, né? Vocês conhecem o Braulhada, pastor Braulio, que eu chamo de Braulhada. E aí ele me chama de Pedrada, né? Então, o que acontece? O Braulio, o pastor Braulio, né? Ele nos ajudou muito, né? Teve uma vez que, eu não esqueço disso, meu irmão do meio, que gosta de Macapá, o Eliese, elas estavam aqui, nós morávamos aqui na Tijuca, e ele gritou, a gente estava lá no terceiro andar, e Adilson, Braulio, pegaram minha pipa. E o Braulio desceu, né? Era o mais forte, desceu lá para ver. Quando ele vai ver, eu falei, cadê a pipa? Está lá, pega lá. Quase que ele apanhou. Ele perdeu a pipa no ar. E o cara, o quê? Ele aparou a pipa. Aí ele está dizendo que o cara pegou a pipa dele. Quase que meu irmão bateu no meu irmão Eliese, né? Mas é bom a gente ter esses irmãos, mas nessa hora da dificuldade, a gente pode falar com Jesus, né? Porque o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Com gemido inexprimível. Às vezes você não vai saber orar, mas quando você fala assim, Senhor, tu sabes o que eu estou passando. Basta isso. E ele já começa a mover. Aí os céus já falam, ih, rapaz, vai dar bronca. Aí o inimigo fala assim, vai dar bronca. Vai pegar ruim pra gente. Aí aquelas ações, aí aqui você vai entender o que eu estou falando. Eu estou falando da questão espiritual. Aí aquelas ações espirituais que estavam aproveitando isso para tentar te atrapalhar, para tentar tirar a tua paz, para tentar tirar a tua alegria, porque o inimigo é assim. Ele, quando vê uma oportunidade, ele entra. Ele não pede licença, não. Ele entra para poder perturbar mais. Mas quando você fala assim, Jesus tem misericórdia, Senhor, a Espírito Santo já entra em ação. Aí o mundo espiritual da maldade diz,
deu bronca. O cara orou. Por isso que você vê porque há o desânimo para orar. Porque quando você ora, o espírito de tentação e o mundo espiritual diz assim, deu bronca, perdemos essa. E ele perde mesmo. E nesse momento eu coloco a segunda palavra profética para você. Em nome de Jesus, todo levante contra você cai por terra agora. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. O Senhor não mudou. A palavra de Deus nos mostra que Ele enviou Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que morreu em nosso lugar. Sim. Mas Ele fez tudo isso para que você tenha vida, como nós falamos, a gente tenha essa vida abundante. E a gente precisa ter uma vida de satisfação. Às vezes a gente pensa que a vida abundante é o dinheiro no bolso. Tem muita gente que tem dinheiro no bolso e não tem vida abundante. Tem muita gente que tem dinheiro na conta, aí pode viajar para os Estados Unidos a hora que quiser, para a Europa, onde quiser, ver Copa do Mundo, né? Ver o NBA, o final de NBA, que você quiser ir, ele vai lá ver Denver com Miami. Ele pode fazer a hora que quiser. Ele vai sair amanhã, vou lá ver o... Quanto é a entrada? 100 mil, eu vou. Posso. Mas às vezes não tem paz, não tem alegria, não tem a família junto. Há problemas que ele não sabe resolver. Por isso que nós temos uma riqueza tremenda nas nossas vidas. Porque a gente, além de ter vida, nós podemos ter vida abundante. Aqui na terra, a gente pode resolver a nossa situação. Deus quer que você tenha uma vida feliz, uma vida abençoada. Esse homem estava passando um sufoco muito grande. Ele disse, Josafá, essa luta, quando o profeta falou para Judá, para Jerusalém, para Josafá, essa luta, deixa eu ver o texto aqui. Vamos ler aqui no versículo para nós já podermos ir para a conclusão. Não vou me demorar por causa do nosso horário, por causa da ceia, né, hoje. Não tenha medo, no versículo 15. Não tenha medo, vamos logo começar a falar. Não tenha medo nem fique desanimado por causa desse exército, pois a batalha não é de vocês. Ó, sabe por que Deus falou a batalha não é de vocês? Porque Ele ousou orar. Ele ousou dizer, eu não sei como fazer, mas os meus olhos, a minha fé está estabelecida. Ele não tinha a palavra de Hebreus ainda, mas ele tinha uma confiança que gerava fé nele. Ele tinha algo que gerava fé nele. Ele dizia, mas os meus olhos estão fitos, estão voltados para ti. Hoje o Senhor quer que você faça assim, Senhor, eu não sei como vou resolver, mas os meus olhos, a minha fé vai ser exercida, porque eu sei que tu és poderoso, para fazer muito mais do que eu vou pedir nessa noite. Eu vou tomar posse disso. Amém? E aí a palavra de Deus fala aqui, olha o Jesus, o Senhor fala, pois a batalha de vocês, mas de Deus, amanhã, presta atenção nesse detalhe, amanhã desçam contra eles. Espera aí, Deus não falou que ele ia lutar? Eu não entendi. Ele falou, fica tranquilo, a batalha não é de vocês, é minha, mas amanhã vocês vão para a batalha. Espera aí, está havendo um problema. O Senhor disse que ele ia lutar por você. E agora ele diz que a batalha, você tem que ir para ela. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer que você esteja lá vendo o que Ele vai realizar. Ele quer que você veja, para você poder glorificar o Senhor. Você, às vezes, não vai precisar movimentar, mas tem que sair. Você tem que entender uma coisa. Há um tempo, eu li em Eclesiastes 3:1, que há um tempo para todas as coisas. Quando o Senhor diz aqui, olha só, deixa eu ler esse pedaço para vocês entenderem. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Sabe por que o Senhor fala isso? Porque além de Deus dar uma estratégia para que eles vejam, eles realmente não vão lutar, mas eles precisam ir, porque há um tempo que Deus estava mostrando o seguinte, se vocês ficarem na acomodação, eles estão após o Mar Morto, naquela situação, naquela região. Mas se vocês demorarem, eles vão avançar. Preste atenção nesse detalhe. Eles vão avançar e vão se aproximar da cidade. E se eles se aproximarem da cidade, aí não vai ter jeito. Por isso que você tem que entender, na hora da luta, a estratégia que Deus vai te dar. Por isso o Senhor não quer que você fique chorando. Você pode chorar, mas você não pode ceder. Você tem que firmar. Você tem que voltar os seus olhos para o Senhor. Vai para a palavra. Por isso a gente fala, lê a palavra. Porque aqui você, quando lê a palavra,
O Espírito Santo vai gerar em você algo, um entendimento para essa situação que você está passando. Então, se eles ficam ali, não, Deus falou para a gente ficar tranquilo que eu vou... Não, desçam amanhã. Amanhã vocês vão para essa região. Por quê? Porque assim, eles iam parar a movimentação. Tem hora que você tem que entender que você tem que parar a movimentação do inimigo. Você tem que parar essa movimentação. Por isso o Senhor fala, deixa, meu filho, tem hora que você não vai lutar. Vai dizer assim, faça isso. Aí você não faz. Aí depois, pastor, eu orei tanto e a bênção não veio. Aí o Espírito Santo chega assim na tua cabeça, teimoso. Eu falei para você caminhar. Eu falei para você realizar. Então, fica atento como Deus vai te dar o comando. Vai lá. O currículo. O trabalho. A venda. O advogado. Irmão, eu tive essa semana uma experiência muito interessante. Eu falei de advogado, acabei lembrando. Glória a Deus pelos advogados também. Aí o que acontece? Eu estava lá no passado, a gente vai verificando as nossas contas, todo mundo faz isso, é importante, ainda mais hoje em dia, né? Tem que sempre verificar que está tudo certinho, que ninguém mexeu, que ninguém botou um seguro a mais, que nós não pedimos, as coisas todas que acontecem, né? Então, eu observei que tinha saído um valor alto da minha conta numa compra de coins. Aí eu falei, coins é Bitcoin. Eu falei, eu não comprei Bitcoins. E um valor alto. E aí ainda veio dividido em 10 vezes para ver que o valor foi alto. Aí eu fiz logo uma ação ali, avisei o banco ele parou, daqui a pouco ele falou, não, foi você mesmo. Eu falei, poder no nome de Jesus. Aí eu fiz outra vez, chegou em dezembro, falei, não fui eu. Telefonei, escrevi, mandei tudo. Aí ele falou, tiraram. Aí quando chegou janeiro, ele falou, foi você mesmo. Aí eu fiz uma ação, chamei o advogado, falei, tá isso aqui, eu não comprei esse Bitcoin. Disseram que eu fui no presencial ainda. Irmão, eu sou tão chato com o negócio de cartão, que você pode, quem sair comigo, vai ver que eu faço isso. Tem gente que não pede aquela segunda via, né? Eu peço a segunda via todas. Eu tenho em casa todas as segunda via, né, minha filha? Toda a segunda via. Para ver se tudo bateu direitinho. Só nisso que eu sou chato. O resto é ela que controla. Glória a Deus. Né? Mas eu sabia que não havia comprado. Aí botaram agora para essa semana para a justiça. Nós chegamos lá. Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu não posso perder isso, porque eu não peguei esse dinheiro. Eu não peguei essa compra. Aí fui. Cheguei lá, sentei. Aí o advogado sentou comigo, que foi comigo, né? Aí o outro advogado lá do outro lado. Daqui a pouco, na conciliação, aí ele falou assim, ele fez já como se faz quando você faz a contestação. Fiz a contestação. Aí o advogado do outro lado fez assim, você fez a contestação? Aí o meu advogado começou a rir, porque ele nem sabia o que estava acontecendo. Aí nós ganhamos uma causa, sem precisar nem no final. A juíza falou, dia 17 eu já dou a resposta, pode ir embora. Eu falei, senhor, foi tão fácil. Foi tão fácil, eu já sei sair alegre, já sei que vem bênção chegando aí, né, irmã? Porque, irmão, em tudo, às vezes uma pequena preocupação, um pequeno detalhe, o senhor quer resolver. Agora, por que eu estou falando esse testemunho? Se eu fico em casa, se eu deixo lá, deixa assim mesmo, Senhor. O que é esse dinheiro todo mês? O que é esse dinheiro? Nosso dinheiro é suado, irmão. Se você trabalha, acorda cedo. Aí vem o senhor pergunta, mas o senhor pastor não trabalha? Muito obrigado, irmão, por esse pensamento. Muito obrigado. Trabalho, né? Eu não trabalhei, o pastor não trabalhamos, né? Ontem à noite eu estava fazendo a mensagem, 11 horas da noite, eu estava fazendo a mensagem e fazendo gabinete. Porque havia uma pessoa precisando. Então eu mandava a resposta, e eu lá escrevendo a mensagem, eu sabia que ia pegar nos 3 horários, e ela lá falando, eu 1 hora da manhã, e dou resposta, e faço aqui, eu faço isso. Aí as pessoas não sabem como é uma vida de um pastor. Então é um trabalho, então tem que valorizar. Então a gente tem que mover. Se eu fico acomodado, o senhor falou, você não fez nada. Você orou, você perdeu a causa. Mas eu orei e fui na justiça e ganhei a causa. Depois eu conto a bênção para vocês. Entende isso? Então, aqui para nós fecharmos, ele começou, então ele foi para a estratégia. Eles pararam a ação desse inimigo que ia chegar mais perto. O inimigo tem que ter um distanciamento. Preste atenção nisso, porque tem detalhes aqui. Você está sendo atacado, Senhor, não deixa que o inimigo chegue mais perto. Eu vou lutar por vocês,
Mas agora, desde ficar na defensiva, entra na ofensiva. Por isso que você precisa orar a Deus. Porque se você está desanimado, se o inimigo está atacando, ele vai jogar o quê sobre nós? Desânimo. Ele vai fazer o quê? Nós não orarmos. Porque sem oração não há relacionamento, sem relacionamento não há movimentação contínua da presença, sem a movimentação contínua da presença não há orientação e você perde a direção. Aí você fazendo isso, você mesmo de animado, você ora, o Senhor dá a direção, Deus vai falar assim, dá um passo à frente, pronto, você conquistou território. A palavra de Deus diz, quando você toma posse da terra, você dá um passo para tomar posse, não é assim não, é assim, tomei posse. Entrei no território do inimigo e vou tirar tudo aquilo que ele me roubou. Seja na minha casa, seja na minha família, seja meu filho, seja meu marido, Senhor, não vai ficar na mão dele. Porque essa bênção é minha. Então, foi isso que o Senhor ensinou a Josafá. Ele vai lá, aí começa a cantar. A palavra de Deus diz que ele começa a cantar, começa a louvar. E o louvor fez um estartalhaço e uma situação de confusão do outro lado. A palavra de Deus diz que os amonitas, isso aqui está lá no versículo mais à frente, só para nós pegarmos, no 23 diz, os amonitas e moabitas atacaram os do monte de Seir. Eram 3. Aí, quando a povo de Josafá, Jerusalém e Judá, né, o povo ali, eles tomaram a decisão de fazer o que Deus mandou, isso trouxe confusão lá no inimigo, porque eles começaram a louvar o Senhor. Eles começaram a glorificar o Senhor. Por isso, quando você estiver numa luta, você não reclame, você glorifica. Você fala, Senhor, confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Se você só puder falar, fala isso. Você fala outra coisa, fala, Senhor, eu confio em Ti. Aí vem uma palavra e vai te dar mal, eu confio em Ti. Você deve ter que lutar contra você mesmo. Aí nem é demônio, é o teu pensamento dizendo, você não está vendo a situação, mas eu confio em Deus. Você luta sozinho, fala com você mesmo. Parece um doido, como eu falei. Às vezes você tem que fazer uma de doido. Começar a lutar contra você mesmo. Eu confio em mim e bate em você. Toma vergonha, Zé Pedro. Isso é só para você entender. Claro que eu não vou ficar me batendo nem você. É para você entender. Você se bate, eu confio no Senhor. E alguma está dizendo, mas você vai perder. Não vai acontecer. Mas eu confio em Deus. E aquela outra, quando você se determina, daqui a pouco aquela voz se abaixa. Porque a presença se levanta. E eles começaram a declarar isso através de louvor. Os moabitas e os amonitas, a palavra de Deus diz que ele fala assim, rapaz, parece que ele pararam de gostar dos meus líderes, do pessoal do Monte de Seir. Ele falou, vamos dar passar régua no pessoal lá? Eles toparam, foram lá, arrebentaram, mataram todo mundo. E o povo aqui cantando, louvando. Daqui a pouco, os amonitas e moabitas já se olham, já não se gostam mais. E eles se mataram também. Ao ponto que quando o povo de Israel vai ver, está tudo ali, todos os despojos. E no lugar onde havia humilhação, Deus leva ele para o Vale de Beraca, o Vale da Honra, a Vale que vai ter Vale da Bênção. Né? Então, sabe o que eu fecho a minha palavra hoje? E o tema dessa mensagem, coloquei aqui, assuma a sua posição de vencedor. O Senhor quer te tirar desse lugar de vergonha, esse lugar de humilhação, e te colocar para um vale de bênção. Hoje o Senhor me deu uma palavra para você que veio nessa noite e diz, eu vou mudar essa situação, confia. Confia. Entenda o que eu libero para você hoje. Diante de uma palavra que está te trazendo um certo desequilíbrio, se posicione. Está sem força? Fala comigo. Eu vou girar a força em você. Eu vou segurar na tua mão. Se você não conseguir andar, eu vou ajudar você a dar o passo, porque Ele nos ajuda. Mas você vai andar. Essas coisas não vão ficar paradas. E você vai ter a vitória. Eles pegaram despojos, irmãos. Eles pegaram para Deus, pegaram despojos, porque eles confiaram no Senhor. E hoje não é diferente. Jesus, eu já chamo os levitas aqui para voltar. Jesus te ama. Ele prometeu estar contigo todos os dias. Ele conhece a sua estrutura, mas também Ele sabe o que está fazendo. Ele espera que você tenha uma atitude coerente com a sua crença nele. Não ceda, confia que a história não vai terminar assim. Deus vai te tirar desse lugar de aflição.
vai te levar para o vale de Beraca, o vale da bênção. Só obedeça, pois fazendo assim, você será muito feliz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.